Você é estudante e está ficando maluco com a organização do seu tempo? Sente que está faltando produtividade? Olá, eu sou Adriana Bisutti, sou professora e coach, e hoje eu vou te falar um pouquinho do que eu aprendi sobre produtividade e quem sabe as estratégias que serviram para mim também vão te ajudar um pouco. Em tempos de pandemia, com trabalho e estudo em casa, eu percebo muita gente frustrada, cansada mesmo, porque sente que as tarefas aumentaram e que não estão dando conta de fazer tudo. Eu também tive essa impressão no começo. Devido a isso, eu precisei reestruturar algumas coisas na minha rotina para dar conta de tudo. E talvez algumas atitudes, algumas renúncias, algumas formas de pensar que eu trouxe aqui para a minha vida podem ser úteis para você também. Então assista esse vídeo até o final. E se você quiser ajudar o canal a crescer, já dá seu like e compartilha com seus amigos. A primeira coisa que você precisa se perguntar e ser verdadeiramente honesto com você é, de 0 a 10, quanto você está realmente determinado a dar conta das suas tarefas? Porque é muito fácil ficar o dia todo falando que tem muita coisa para fazer e não se mexer. Nesse caso, você só está arrumando justificativa para não fazer nada mesmo. Mas se não é seu caso, você está realmente tentando e não está conseguindo dar conta das suas tarefas, pode ser que você precise fazer alguns ajustes na sua forma de pensar e de trabalhar. Para organizar esse roteiro de estratégias que eu vou te passar, eu observei minha rotina, refiz algumas leituras sobre produtividade, observei a rotina do meu filho, que também é estudante, e além disso, eu fiz uma breve pesquisa de campo com alguns alunos, com alguns estudantes que eu percebo que são extremamente organizados e dão conta de entregar todas as suas tarefas no prazo determinado. Tanto na minha forma de trabalhar quanto das pessoas observadas, existe uma rotina. Então, uma das estratégias, ou a primeira estratégia que eu vou te dizer é essa: crie uma rotina para você. Isso faz toda a diferença no alcance dos resultados. O nosso cérebro é programado para gastar o mínimo de energia possível. Então, quando você está em casa, ele tende a funcionar como se você estivesse de férias ou fosse feriado ou final de semana. E para ele, tudo bem se você acorda mais tarde ou se você fica muito mais tempo relaxado, curtindo. Mas é necessário refazer essa programação, por isso a rotina é importante. Então você precisa restabelecer seus horários de aula e de estudo em casa. Se você antes da pandemia tinha aulas, por exemplo, das 7 ao meio-dia, essas mesmas 5 horas você precisa destinar a assistir aulas e fazer as atividades. Se seus professores estão passando atividades complementares, você deve entendê-las como os antigos deveres de casa, pois já era assim, seus professores já passavam as tarefas de casa. O fato é que agora é tudo em casa. Então, você precisa se lembrar de quanto tempo destinava a isso e restabelecer esses horários que você já tinha de estudo ou de realização de tarefas. Outra estratégia que compartilhamos é a realização de um cronograma ou anotações em agendas. E aí, se você tiver o hábito de usar muito celular, você pode achar até algum aplicativo que sirva para isso, que se ajuste melhor aos seus métodos de organização. Eu utilizo 2 cadernos, um para as minhas anotações de atividades diárias e outro para semanais, onde eu coloco todas as aulas que eu vou ministrar durante a semana. Assim eu acordo já sabendo exatamente o que eu vou fazer naquele dia. Meu filho e as pessoas com quem eu conversei utilizam a mesma técnica de anotar as aulas e as atividades de forma que eles visualizem o que é a prioridade. E conforme elas vão sendo realizadas, elas vão sendo ticadas ou riscadas.
Isso dá até uma sensação de aumento de dopamina, aquele neurotransmissor que dá a sensação de bem-estar, sensação de prazer no nosso cérebro. Cronogramas, anotações ajudam a trazer clareza da situação, e isso é outro fator essencial. Quando você tem clareza das suas prioridades, você não desperdiça seu tempo fazendo coisas desnecessárias naquele momento. A palavra prioridade se encaixa muito bem para quem quer manter tudo em dia. Uma estratégia de produtividade que melhorou imensamente a minha vida foi definir no dia anterior 5 prioridades para o dia seguinte. Vamos pensar aqui em um exemplo. Se você sabe pelo seu cronograma que na quarta-feira você tem 5 tarefas a serem entregues, na segunda noite você já lista essas tarefas para elas serem realizadas na terça. Então na terça-feira você dá conta de todas para que você possa entregar na quarta. Mais ou menos seria isso. Ou seja, você prioriza aquelas atividades que já estão vencendo o prazo. Um lugar adequado e organizado ajuda muito também na execução dos seus trabalhos. Você deve escolher um lugar confortável, já que vai passar bastante tempo lá. Se possível, evitar ruídos e procure ter todo o seu material à mão para evitar ficar se levantando e se distraindo. E para evitar o cansaço, você pode se dar pequenas recompensas. A cada bloco de tarefas realizadas, você pode parar e descansar alguns minutos. Veja bem, alguns minutos, 5, 10, no máximo 15. Se você tiver trabalhado assim 30, 40, 50 minutos. Cada pessoa precisa observar como isso funciona para ela. Por exemplo, quanto tempo uma pessoa consegue trabalhar focada? Você sabe? Isso varia muito de pessoa para pessoa. Alguns trabalham bem focados 30 minutos, outros trabalham 40, outros conseguem trabalhar 1 hora, mas não vai muito além disso. Por isso é importante essas pequenas pausas. E por falar em foco, é importante que nesse período em que você esteja executando essa tarefa, você fique extremamente focado naquilo. Ser multitarefa não é uma boa ideia. Faça uma coisa de cada vez e evite distrações. Eu falei também de renúncias. No meu caso, eu precisei abrir mão de algumas coisas que estavam tomando muito meu tempo e me cansando mentalmente também. Por exemplo, consumir conteúdo do YouTube e do feed de notícias. Agora eu estou mais seletiva quanto aos vídeos a que eu vou assistir ou os textos que eu vou ler. Realmente não dá para fazer tudo, então talvez você tenha que abrir mão de alguma coisa. E se no meio desse caos todo você arrumou um emprego ou recebeu incumbências de atividades domésticas ou de cuidar de irmãos menores, não utilize isso para se vitimizar ou justificar a sua falta de organização. Saiba que você não é o primeiro, nem é o único e nem será o último a ter de lidar com isso. Muito provavelmente seus pais também tiveram que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E a fala mais importante que eu tenho para você hoje, que você precisa se conscientizar o mais urgente possível, é que as tarefas nunca vão acabar. E para lidar com elas, você precisa de estratégias, como as que eu te passei até agora. Até porque as pessoas possuem perfis diferentes. Algumas já nascem com foco, isso é científico. Outras já nascem com uma tendência maior à procrastinação, que é a arte de adiar as coisas. Então, se você não nasceu focado, trabalhe isso na sua personalidade. Aproveite para superar isso enquanto você é estudante, porque quando você for um adulto no mercado de trabalho, isso servirá como vantagem para você. Espero que essas ou que algumas dessas estratégias tenham sido úteis para você. Coloque em prática, depois você me conta se deu certo e até a próxima!